Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender um pouco sobre distribuição eletrônica. Essa é a terceira parte da nossa aula sobre partículas atômicas. Então vamos estar conferindo agora um pouco sobre como os elétrons estão distribuídos na camada eletrônica ou nas camadas eletrônicas. Vamos recapitular a estrutura de um átomo. Somos sabedores que um átomo possui um núcleo e nesse núcleo há partículas atômicas, ok? E ao redor dessas partículas atômicas presentes no núcleo, a gente encontra uma região chamada de eletrosfera, onde a gente vai encontrar outras partículas atômicas chamadas de elétrons, girando ao redor do núcleo, ok? Aqui no núcleo, a gente vai encontrar prótons com carga elétrica positiva e nêutrons sem carga elétrica, ok? Na eletrosfera, a gente vai encontrar partículas chamadas de elétrons com carga elétrica negativa. Tá vendo? Então, aqui no núcleo, prótons e nêutrons. E na eletrosfera, a gente vai encontrar as partículas chamadas de elétrons. Ok? Certo. Somos sabedores que a mesma quantidade de prótons existentes em um átomo vai ser a de elétrons na eletrosfera. Então, se tem, por exemplo, vou pegar aqui, vamos dar uma ampliada aqui. Ó, vamos supor que aqui a gente tenha um núcleo, tá vendo? Olha só esse núcleo. Quantos prótons eu vou ter aqui nesse núcleo? Duas bolinhas com carga positiva. E ao redor desse núcleo, eu vou ter que ter, então, 2 elétrons girando com carga negativa, tá vendo? Se tivesse aqui 10 prótons, ou seja, 10 partículas com cargas positivas, teriam que ter ao redor desse núcleo 10 partículas com cargas negativas girando também ao redor desse átomo. O número, portanto, de partículas positivas tem que ser a de partículas negativas. Isso a gente aprendeu nas partes anteriores das nossas aulas. Nessa aula, a gente vai focar principalmente nessa região da eletrosfera. E aqui eu quero trazer para vocês o seguinte. A eletrosfera é uma região que possui camadas eletrônicas ou camadas de energia ou níveis de energia semelhante a um sistema solar. Vamos usar o sistema solar como referência. No sistema solar, a gente possui uma estrutura central. Quem que é o centro do sistema solar? O Sol. O Sol no sistema solar corresponde ao centro do sistema solar, assim como os planetas correspondem aos elétrons, por exemplo, girando ao redor do átomo. Portanto, o Sol corresponde ao núcleo, então o Sol aqui seria o núcleo, e os planetas girando ao redor do Sol correspondem aos elétrons. Se você observar, os planetas eles giram ao redor do Sol em determinadas órbitas. O que seriam órbitas? Órbitas são espaçamentos. Por exemplo, Mercúrio, que é o primeiro planeta, é o planeta mais próximo ao Sol, ele está a uma certa distância do Sol. Depois vem Vênus, ele gira a uma outra órbita, ou seja, a um outro espaçamento. Tá vendo? Depois vem a Terra, por exemplo, o terceiro planeta, tá vendo? Uma determinada órbita. E assim por diante, Marte, Júpiter e todos os outros planetas. Assim também se manifestam, se comportam os elétrons. Os elétrons giram ao redor do núcleo em determinadas órbitas, que a gente chama de camadas. A diferença é que em cada órbita do sistema solar existe um planeta girando. Já na
em um átomo, em cada órbita ou em cada camada, existe uma quantidade específica de elétrons, determinada da seguinte forma. A primeira órbita, ou a primeira camada, ou a camada mais próxima do núcleo, a gente vai chamar essa camada de camada K. Então, ó, camada K. Ok? A segunda camada, a gente vai chamar de L, em ordem alfabética. Depois do L, M, depois N, O, P e Q. Então, ou seja, existe 7 camadas eletrônicas, 7 órbitas. Tá vendo? Ó, 7 órbitas, então, ao redor desse núcleo. Em cada órbita dessa, em cada camada, existe uma quantidade de elétrons girando ao redor do núcleo. Essa quantidade de elétrons vai depender de quê? Da quantidade de prótons. Se tem um próton, tem um elétron. Se tem 10 prótons, 10 elétrons. 100 prótons, 100 elétrons. E assim por diante. Ok? Uma coisa interessante a gente saber. Na primeira camada, que é a camada K, veja bem, vou colocar ela aqui. Eu posso colocar até 2 elétrons ali. Ela comporta 2 elétrons girando nela. Então, só pode ter 2 elétrons nessa primeira camada. Isso é uma lei geral, é uma característica atômica. Na segunda camada, eu posso ter até 8 elétrons girando. Na terceira, que é a camada M, ó, eu posso ter até 18 elétrons girando nessa camada. A quarta camada, que é a camada N, aqui, ó, comporta até 32 elétrons. A quinta camada, que é a camada O, veja bem, comporta também 32 elétrons. A camada P, que é a sexta camada, camada P, que é a sexta camada, ela comporta 18 elétrons. Enquanto que a última camada, que é a Q, comporta 8. Então, olha só como é que ficou. A nossa primeira camada eletrônica, ó, a primeira camada é a camada K. Cabe até 2 elétrons. A segunda camada é a camada L. Cabe até 8. A terceira camada, camada M, posso pôr até 18 elétrons. A quarta camada, que é a camada N, eu posso pôr até 32 elétrons. A quinta, que é a camada O, até 32 também. A sexta camada, que é a camada P, cabe até 18 elétrons. E a sétima camada e última, camada Q, eu posso pôr até 8 elétrons. Certo? Como que ficaria isso na prática, professor? Vamos pegar aí, por exemplo, um átomo de lítio. Ó, o elemento lítio. O elemento lítio tem número atômico 3, ou seja, esse átomo ele tem 3 prótons. Então, veja bem, o lítio tem número atômico 3, né? Vou fazer ele aqui na frente, ó. Se ele tem número atômico 3, ele tem 3 prótons. Então, lá no núcleo dele, veja bem, ó, ele tem 1, 2, 3 prótons. 3 bolinhas com carga positiva. Tá vendo? Então, ao redor desse núcleo aqui, ele tem que ter quantos elétrons? 3 também. Então, olha só, como é que fica? As camadas, observa, elas estão em um certo espaçamento. Quando eu representei dessa maneira aqui, é só para mostrar que os elétrons eles estão girando ali nessa órbita específica. Na verdade, essa camada ela não é feita de algo físico. Quando eu falo a órbita lá do sistema solar, não existe de fato uma linha lá no espaço mostrando onde o planeta tem que passar. Quando a gente estuda em geografia linha do Equador, na verdade isso não é uma linha física, né? É uma linha imaginária. Da mesma forma, as camadas eletrônicas aqui também, ou seja, a eletrosfera é uma região
vamos dizer, imaginária, ela não contém, né, a composição física, né, ou linhas de verdade. Ali é só mesmo uma região ou um espaço onde os elétrons circulam ou giram. Então, dessa forma, a primeira região aqui, a primeira órbita ou a primeira camada, vamos fazer ela aqui, só para representar para vocês, é a camada K, né? A primeira camada eletrônica, ó, primeira camada, camada K. Na camada K, pode existir no máximo quantos elétrons? 2. E eu tenho quantos elétrons aqui para distribuir? 3. Por que 3? Tem 3 prótons, então eu tenho que ter 3 elétrons. Mas a primeira camada, eu só posso colocar, veja bem, no máximo 2, porque é a quantidade máxima que cabe na primeira camada. E eu tenho que distribuir 3. Então, eu coloquei 2 aqui, falta 1 ainda. Esse 1, eu não posso colocar ele aqui. O que eu faço, então? Eu jogo ele para a próxima camada. A próxima camada qual que é? A próxima camada é a camada L. Cabe no máximo quantos? 8. Bem, se cabe 8 e eu só preciso colocar 1, não tem problema. Ó, coloquei 1. Então, esse elétron, na verdade, ou esse átomo, na verdade, de lítio, ele funciona dessa forma. É um átomo que tem um núcleo com 3 prótons e tem 2 camadas eletrônicas, sendo na primeira 2 elétrons girando e na segunda camada um único elétron girando. Vou dar um outro exemplo para vocês. Por exemplo, aqui, o nitrogênio. O nitrogênio tem número atômico 7. Tá vendo? Então, um átomo de nitrogênio tem número atômico 7. Se ele tem número atômico 7, quantos elétrons ele vai ter na eletrosfera? 7 também. E como é que funciona isso? Veja bem, esse átomo ele tem um núcleo e nesse núcleo tem 7 prótons. Eu não vou fazer 7 bolinhas positivas aqui, mas eu quero que você entenda que isso daqui é o núcleo do átomo. Né? Tem nêutrons e tem prótons aqui, sendo 7 prótons. Ao redor desses 7 prótons, vai ter que ter quantos elétrons? 7. Beleza. Na primeira camada, que é a camada K, eu posso pôr até quantos? 2. Tá vendo? Bem, eu distribuí 2. Para chegar a 7, falta quantos? 5 ainda. Então, na segunda camada, eu coloco o restante. Por que eu não posso pôr na primeira? Porque só cabe 2. O restante eu jogo para a segunda. Ou seja, 2 com mais 5 vai dar 7. Então, eu faço 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Totalizou 7 elétrons ao todo. Então, vamos lá. Fazendo a divisão. Nesse átomo aqui, um átomo de nitrogênio. Na camada K, ficou quantos elétrons? 2. Na camada L, que é a segunda, ficaram 5 elétrons. Ok? Nesse daqui, ó, no lítio, na camada K, ficaram quantos elétrons? 2. E na segunda camada, que é a camada L, apenas 1 elétron. Tá vendo? E fazendo um último exemplo aqui para vocês, vou colocar aqui o fósforo, número atômico 15. Ok? Vamos resolver. Vamos distribuir aí os elétrons desse elemento químico. O núcleo do fósforo, vou representar aqui, tem 15 partículas positivas, 15 prótons, fora os nêutrons. Ao redor desse núcleo, a gente vai ter aqui as camadas eletrônicas. Bem, na primeira camada, eu posso colocar quantos elétrons? Fala alto aí, para sua mãe achar que você é doido. Ok, 2. Na segunda camada, eu coloco quantos elétrons? Até
8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Bem, a primeira camada, a camada K, ó, cabe até 2. A segunda camada cabe até 8. As duas camadas estão completas. Até agora totalizou quantos elétrons distribuídos ao todo? 2 na primeira, com 8 na segunda, 10. Faltam quantos elétrons para chegar a 15? 5. Então, a terceira camada, que é a camada M, e conforme a gente viu, a terceira camada cabe até 18 elétrons, então eu posso muito bem colocar 5 elétrons aqui. Ela cabe até 18. Então, menos que 18 eu posso pôr, tá vendo? 5 elétrons. Então, na terceira camada, eu tenho 5 elétrons. Agora, eu quero chamar a atenção para um exemplo, apesar de esse aqui ter sido o último de distribuição, tem um caso, ou alguns casos especiais, né, que vão aparecer na distribuição, que é interessante você saber. Vou pegar como exemplo o cálcio. O elemento cálcio tem número atômico 20, tá vendo? Então, o número atômico 20 aqui. Vou fazer a distribuição dele para você notar algo diferente. Veja só. Vamos fazer aqui o núcleo dele. Um núcleo que tem 20 partículas positivas, fora os nêutrons. Vamos fazer aqui as camadas eletrônicas. A camada K, que é a primeira, quantos elétrons? 2. A segunda camada, camada L, cabe até 8. Então, vamos fazer 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, tá vendo? 2 na primeira, 8 na segunda. Então, só para a gente registrar aqui, para não perder a contagem, senão você pode se confundir. Até agora, tem quantos elétrons distribuídos aqui? 10. Faltam quantos para chegar a 20? 10. Cabe mais elétrons nessa segunda aqui? Não, estão todas as duas cheias. Então, vamos passar para a terceira camada eletrônica, que é a camada M, que cabe até 18. Eu preciso de 18? Não, eu só preciso de 10. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos dar uma parada aqui. Eu quero fazer com vocês uma observação. Bem, fora dali da quantidade de elétrons, que é importante vocês saberem, essa daqui, ó, camada K, 2 elétrons, camada L, 8 elétrons, camada M, 18, camada N, 32, bem como a camada O, que é a sexta camada, a quinta camada, camada P, 18, que é a sexta, e camada Q, 8 elétrons. Isso aqui, né, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima camada. Isso é muito importante vocês terem, saber esses números aqui por camada. E uma outra observação também é importante. Então, duas coisas importantes aqui quando a gente aprende distribuição eletrônica. Primeiro, a quantidade de elétrons que eu tenho em cada camada, e quais são as camadas, né, as 7 camadas. E uma observação, que é interessante você ter anotado também, que é a seguinte: a última camada eletrônica não pode conter mais que 8 elétrons. O que isso quer dizer? Se você observar aqui, só precisava de 10 aqui nessa terceira camada para fechar os 20, né? Então, cabe até 18, eu colocaria 10 aqui
e aí eu teria meus 20 elétrons distribuídos. Só que ia ter um problema. Essa terceira camada aqui, ela seria a última desse átomo. E aí, sendo a última, ela teria 10 elétrons. E essa regrinha aqui, que vale para qualquer átomo, a última camada não pode conter mais que 8 elétrons. Bem, aqui ia ter 10. E aí a gente ia ter um problema, porque ia bater de frente com essa regra aqui. Então, o que eu faço, professor? Apesar de caber 18, eu não posso pôr os 10 aqui, porque ela vai ficar sendo a última camada e vai ter mais de 8 elétrons. Só falta 2 elétrons. O que eu faço com esses 2? Eu faço uma próxima camada, uma quarta camada aqui, e coloco, ó, colocar aqui os 2 elétrons. Agora, eu tenho meus 20 elétrons distribuídos. Então, nessa terceira, ao invés de colocar 10, eu coloquei 8, fiz uma quarta camada e coloquei 2 elétrons. Ok? Repetindo, então, para quem bugou aí a memória, por que eu não coloquei os 10 elétrons aqui na terceira camada, sendo que ela cabe até 18? Tá vendo? Por que então que eu não coloquei os 10 que faltavam aqui? Apesar de caber 18, se eu colocasse 10, não teria essa quarta camada. Então ela seria a última camada e ela teria 10 elétrons. E a última camada não pode ter mais que 8. Aí eu tive que fazer uma quarta colocando esses 2 elétrons. Ok? Bem, nossa aulinha de distribuição eletrônica era só isso. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Tá? Tem algumas atividades que a gente vai fazer em relação a isso. Depois a gente faz uma próxima aula corrigindo essas atividades. Até a próxima. Fique com Deus.